Então, iniciamos aqui uma sequência de videoaulas onde vamos falar sobre a regra da cadeia, né? Que entre as regras de derivação é aquela mais delicada, podemos dizer assim, né? Requer um pouco mais de atenção. Só que você vai ver que a regra da cadeia ela não é tão complicada assim, né? Basta a gente compreender um pouquinho a sua ideia, né? A gente vai ver que a regra da cadeia ela é aplicada em funções compostas, né? Quando queremos derivar funções compostas. Tá ok, pessoal? Então, para isso, nessa primeira videoaula, a gente vai exemplificar, né? Para que a gente consiga entender um pouco a fórmula da regra da cadeia, né? A lógica da sua fórmula, tá ok? Na próxima videoaula, a gente vai tentar identificar funções compostas, tá ok? Que é onde a gente aplica a regra da cadeia. E logo após, vamos fazer exemplos, exercícios envolvendo o assunto referido, tá ok? Então vamos lá, vamos para o nosso exemplo aqui. Imagine, né, tenhamos aqui uma placa, imagine aqui uma placa metálica. E essa placa metálica, ela tem a forma de um quadrado. Vamos pegar essa figura geométrica que é bem simples de trabalhar. Então, essa placa quadrada aqui, você deve concordar comigo, para encontrar a área dessa placa metálica, teríamos que encontrar as medidas dessa placa, que são iguais, né? Então, vamos chamar essa medida de L. Ou seja, a área dessa placa metálica está em função de L e a gente encontra exatamente pela fórmula L ao quadrado, beleza? Só que, para a gente aplicar um pouquinho a regra da cadeia, conhecer a regra da cadeia, vamos colocar essa placa aqui, né, dentro de um ambiente cuja temperatura está bem alta, né? Então, essa placa aqui, né, imagina uma situação meio que fictícia aqui, né? Essa placa ela está sofrendo variações, né? Então, as suas medidas estão sofrendo variações uniformes, né? Então, temos aqui o valor de L, ele está sofrendo variações. Então, teremos aqui novos quadrados, podemos dizer assim, né? Já que a nossa placa está sofrendo variações uniformes. Então, vamos imaginar que o valor de L agora, ele está sofrendo a variação em função do tempo, né? Está sofrendo a variação em relação ao tempo. E vamos imaginar que a relação seria dada exatamente por essa função aqui, 2t mais 3. Então, isso aqui seria a equação que nos dá o valor de L em função do tempo. Beleza, só que a gente está falando sobre regra da cadeia, né? Então, a gente vai trabalhar com derivação. Você deve concordar comigo que, olha só que interessante, pessoal. Perceba que T, ele acaba mudando L, certo? Ele faz L sofrer variações, já que L está sofrendo variação em função do tempo. Só que L, o valor de L, o valor das medidas dessa placa metálica, acaba mudando também, fazendo o valor da área sofrer variações, né? Aí eu pergunto para você, olha só, vamos descer mais um pouco aqui. Se eu pedisse para você o valor que a área sofre em função do tempo. Por quê? Porque perceba que o tempo faz L variar e L faz a área variar, ou seja, o tempo também faz a área variar, né? Porque isso aí é bem simples de visualizar isso, né? Já que o tempo muda L e L muda A, então o tempo também muda a nossa área. E se eu pedisse para você isso aqui, qual seria a sua resposta? Aí você, né, como já aprendeu a derivar algumas funções, você vai fazer o seguinte, ora, basta encontrar aqui a variação que a área sofre em função de L, né? Qual seria isso aqui? Qual seria essa variação aqui? Basta derivar a fórmula da área em função de L. Então, teríamos aqui 2L, né? Imagine que L aqui estivesse em metros, né? E o tempo fosse dado em segundos. Então, a gente poderia colocar aqui as unidades de medida. Então, teríamos aqui 2L metro quadrado por metro, né? Vamos descer mais um pouco aqui, temos também aqui a velocidade com que L cresce, né, ou decresce em função do tempo. Isso aqui, basta derivar a nossa função, 2t mais 3, seria 2 metros por segundo. Então, aqui estaria a velocidade com que L, né, cresce em função do tempo e a velocidade com que a área cresce em função de L. Olha só, pessoal, perceba a relação interessante que tem aqui. Ó. Olha só, perceba que o tempo ele muda L, certo? E L muda a área. Então, qual é a velocidade com que o tempo muda a área? Aí você, né, seria bom parar um pouco o vídeo, pensar, né, e você vai perceber o seguinte, ó.
pode não estar sendo fácil de visualizar aqui, ó. Mas imagine essa situação. Imagine que tenhamos aqui três partículas, né? A partícula A partícula, vamos chamar de B, e uma terceira partícula aqui que vamos chamar de C. Essas três partículas estão em movimento, né? E as suas velocidades, existe uma relação entre essas velocidades. Perceba que a velocidade de B, imaginemos aqui que a velocidade de B é o dobro da velocidade da partícula A. E a partícula C, né, ela está andando 3 vezes mais rápido que a partícula B. Então, essa aqui é a relação entre as velocidades, ou seja, a gente não sabe a velocidade de A, né? Aí eu pergunto para você, qual é a velocidade, qual é a relação, né, entre a velocidade da partícula C em relação a A? Aí você, né, com alguns artifícios algébricos, você vai perceber que, ora, se B corre o dobro de A e C corre o dobro de B, ou melhor dizendo, o triplo de B, então fica simples de entender que C ele corre 6 vezes mais rápido que A, né? Basta substituir aqui, por exemplo, ó, B, a velocidade de B nada mais é que 2A. Então teremos aqui 3 vezes 2 é igual a 6, ou seja, C corre 6 vezes A, ou seja, 6 vezes mais rápido que A, tá? Então é isso que está acontecendo aqui, ó. Perceba que a área em função do tempo, né? Primeiro, o tempo muda L e L é que muda a área. Então, o tempo, né, nada mais é que a velocidade com que a área cresce em função do tempo, nada mais é que a velocidade com que L cresce em função do tempo multiplicado pela velocidade com que a área cresce em função de L. Então, teríamos aqui o seguinte, teríamos aqui 2L multiplicado por 2. Isso aqui nos daria 4L. E isso aqui, pessoal, é a velocidade com que a área cresce em função de tempo, só que perceba que a gente tem aqui nada mais é que a fórmula está em função de L. Só que quem é L? A gente sabe que L nada mais é, né, que 2t mais 3, né? Então ficaríamos aqui com 4 multiplicado por 2t mais 3. Eu poderia até fazer, vamos colocar aqui 4 multiplicado por 2t mais 3. E isso aqui nos daria 8t mais 12. Aqui estaria a fórmula que nos dá a velocidade, né? Ficaremos aqui com metros quadrados a cada segundo. Então, essa aqui é a fórmula que nos dá a velocidade com que a área cresce em função do tempo, pessoal. E olha só, temos aqui, tá ok? Temos aqui, então isso aqui, ó, nada mais é, então, a velocidade com que a área cresce em função do tempo, nada mais é que a velocidade com que a área cresce, vamos até colocar a cor que está ali, né? A velocidade com que a área cresce em função do lado, multiplicado pela velocidade com que o lado cresce em função do tempo. Isso aqui é a fórmula da regra da cadeia, né? A gente pode generalizar, vamos fazer mais embaixo, mas isso aqui é a fórmula que nos dá a velocidade, né, ou a derivada de uma função composta. Perceba que essa função que está em verde aqui, né, essa relação aqui, nada mais é que a nossa função composta, né? É a área em função do tempo. Mas o tempo, antes de tudo, ele muda L. E L é que vai mudar A. Então, perceba que a gente tem uma função composta aqui, né? O T é o argumento de L, tá ok? Então, até para curiosidade, perceba que essas relações aqui, ó, L, né, simplificando com dl aqui, vai nos dar exatamente a fórmula, a razão aqui, a relação da velocidade com que a área cresce em função do tempo. Tá ok? Aí você deve estar se perguntando, né? Perceba aqui, até para fins de curiosidade, né? Perceba que a gente poderia encontrar essa relação da seguinte maneira. Ó. A área, a fórmula da área é dada por essa relação aqui. E a fórmula de L é dada por essa relação. Né? Você poderia colocar aqui, por exemplo, a área. Você poderia colocar o seguinte, ó. Poderíamos encontrar a área em função aqui do tempo, né? Substituindo L aqui por 2t mais 3. Isso aqui nos daria L ao quadrado, ou seja, teríamos aqui 2t mais 3 ao quadrado. Ficaríamos com o quadrado do primeiro, que é 4t ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, que daria 12t, mais o quadrado do segundo, que nos daria como resultado 9. Né? E poderíamos encontrar a derivada dessa nova fórmula aqui, ou seja, que seria a velocidade da área em função do tempo, né? Que é que a gente queria aqui. Então, isso aqui nos daria 8t, tá ok? 8t mais 12. Olha só, que é justamente o que encontramos aqui. Então,
São duas formas de encontrarmos, tá ok, pessoal? Perceba que nos problemas que a gente vai resolver no cálculo, né, essa função já vai ser dada para a gente, tá ok? Eu trouxe aqui apenas um exemplo, né? A gente acabou modelando um problema, né? Meio que fictício, mas nos problemas sobre regra da cadeia, na maioria deles, a gente já vai ter a nossa função. E quando pede-se para você calcular, né, utilizar a regra da cadeia para encontrar a derivada de uma função, você tem que compreender, tem que entender que essa função ela é uma função composta, né? Ela é uma função composta, então, para isso, perceba que a variável qualquer aquela função ali, né? Aquele argumento que muda aquela função, ele na realidade muda uma outra função antes de mudar a principal, tá ok? Isso aqui só para fins didáticos, tá ok, pessoal? Na próxima aula, continuamos sobre a regra da cadeia. Eu espero que vocês tenham compreendido, tá ok? E espero também vocês na próxima aula. Meu muito obrigado, visite o nosso site matematicabajosé.com e também inscreva-se no canal para receber as atualizações dos vídeos que estão sendo, né, postados aqui no YouTube, tá ok? Então, até a próxima.